Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou Gabriel Barbosa e eu quero falar com você sobre posicionamento, principalmente na rede social, uma dificuldade que eu tive muito grande. E se você sente um pouco disso, ainda que minimamente, dificuldade de colocar o rosto na câmera e gravar, dificuldade sabendo que é certo, sabendo que é bom, sabendo que se posicionar é bom, mas aí fica um monte de crença na sua cabeça. Porque vão te chamar disso, você não é blogueiro, vai ficar falando da sua vida e etc, etc, etc. Então quero falar com você e de certa forma não te encorajar, mas mostrar, contar o que aconteceu na minha vida e de repente o que surgiu da forma que tudo foi construído na minha vida, possa agregar na sua também. O que aconteceu? Eu, há mais ou menos 2 anos atrás, ou 2 anos atrás, ou menos, 1 ano e meio, eu na internet, eu era o cara oculto. Como assim? Cara, eu não aparecia nem pra nada, não reagia, eu só assistia. Eu assistia, acompanhava as pessoas, acompanhava a rede social, não postava nada, não aparecia, não não curtia nada de ninguém, não comentava. Foi uma crença, uma maneira que eu achei inteligente de ser, porque, cara, eu não quero incomodar. Mas isso dizia mais sobre o meu padrão de comportamento, a minha maneira de se comportar, sabe? De não se posicionar onde chega, de não ocupar espaço, de não falar. Ninguém pediu minha opinião, não vou falar. Ninguém perguntou da minha história, não vou falar. Eu até tinha ideias boas, mas, cara, não vou falar. Então esse mesmo padrão de comportamento se repetia na internet. Por que eu vou ficar comentando na foto dos outros? Por que eu vou ficar falando dos outros? E aí eu me lembro que eu comecei a fazer uma série de cursos e treinamentos, porque eu queria crescer, eu queria desenvolver financeiramente. Eu tava passando com a minha esposa uma luta, nossa, financeiramente. Eu trabalhava como motorista de aplicativo e tava lutando para abrir empresa, para aprender, mexer na internet, com marketing digital, principalmente porque é aonde hoje tem a maior facilidade de dar início a uma empresa, a um negócio próprio, e eu estava testando muita coisa. Então a gente fez uma série de cursos e treinamentos presenciais. E um desses cursos, lá em Balneário Camboriú, nós fomos num curso chamado, esqueci o nome agora, do digital, de criar empresa no digital, de vender através da internet. E nesse curso, conversando com algumas pessoas que eu me conectava, né, para fazer o network, eu via que as pessoas falavam, umas outras pediam o Instagram. Qual o seu Instagram? E eu não tinha. Então, quando eu percebi que o pessoal se conectava e pedia Instagram um do outro, porque é o Instagram que mostra a relevância. Um exemplo, você está falando com uma pessoa, e você pede o Instagram dela e vê que a quantidade de seguidores, a autoridade do Instagram dela é alta, você já vai mudar, normalmente você já vai mudar a percepção sua daquela pessoa. Se você pede o Instagram de uma pessoa e ela te passa o Instagram e você viu aquela pessoa ali com muita autoridade, bem vestida, falando bem, com muita inteligência. Aí você perde o Instagram da pessoa e aí a pessoa te passa o Instagram, você, cara, essa pessoa deve ser, pelo que ela fala, deve ser estourada. Aí não é aquilo. Às vezes pouca relevância, qualidade ruim de conteúdo, de imagem, poucas pessoas, já muda também a percepção, sabe? Então, quando eu percebi que o pessoal tava pedindo Instagram, eu tinha Instagram, mas não tinha postagem, não existia ali, era só pra ver a vida dos outros.
E para também testar as minhas coisas que eu estava testando na internet na época, dropshipping, PLR, tráfego pago, gestão de redes sociais, eu aprendia muito nessa época essas coisas assim. E se você não sabe e quer saber de algo assim, eu tenho experiência em basicamente todas essas coisas aí. E a gente, graças a Deus e graças à dedicação, a gente faturou legal no nosso primeiro negócio, na nossa primeira empresa que deu certo, 2 fracassaram, mas aí no ano seguinte deu muito certo. Hoje nós temos 2 negócios no digital, uma empresa de produtos ortopédicos, nós vendemos no Brasil todo, e nós temos também uma agência, uma aceleradora, não agência, uma aceleradora digital, onde o foco é criação e gestão de e-commerce, chamada XP Negócios Digitais. A XP veio do e-commerce que eu montei. Então, o e-commerce que eu montei deu muito bom. A gente encontrou produtos, fornecedores, uma estrutura muito legal para vender produtos ortopédicos. Depois eu conto como começou os produtos ortopédicos. E hoje nós, com essa experiência que eu tive de e-commerce, hoje nós na XP nós criamos e-commerce para você que tem um negócio físico e quer levar ele para o digital. Por exemplo, nós criamos uma loja online para você, nós gerenciamos se você tem uma loja online, nós prestamos consultoria para você alavancar. Então esses são 2 negócios que nós temos. E se você quiser saber de algo assim do digital, comenta aqui embaixo para eu saber e de repente a gente começa a fazer vídeos em cima disso. Mas voltando ao assunto do Instagram, quando eu identifiquei que as pessoas estavam ali fazendo conexão e elas pediam o Instagram uma das outras, eu me isolei, eu e a Thalita. E a gente ficou na nossa. Por quê? Porque, cara, se alguém... Eu posso falar o que for. Se alguém pedir minha rede social, eu tô lascado. Entende? O network vai ser inferior. Então eu torcia para a pessoa pegar o WhatsApp. Então, para gerar um nível de consciência na cabeça da pessoa, para ela pegar o meu WhatsApp, eu já falava, qual que é o seu WhatsApp? A pessoa tem o Instagram, eu falava, não, eu te chamo no WhatsApp e te mando depois. Oh, meu Deus. E tudo por não... Eu sabia que eu tinha que postar, eu tinha que criar conteúdo, mas, cara, eu não sabia o que. Então eu preferia ficar usando vídeo de outras pessoas, fotos de outras pessoas, para poder impulsionar as empresas, e eu mesmo não gerava conteúdo e sabia que tinha que fazer. Mas é o que eu te falei, muita crença na minha cabeça de que você vai virar blogueiro, você vai ficar mostrando sua vida agora, você vai virar isso, vai virar aquilo. E outra, você também não sabe o que postar, o que falar, como falar, de que forma e etc. Então sempre foi deixando de lado. Aí passado um tempo, um outro curso, um treinamento bem legal de inteligência emocional que nós fizemos em Londrina. E depois que finalizou o treinamento presencial, tinha algumas atividades para fazer, e uma delas era gravar um vídeo. E eu gravei um vídeo, contei um pouco da minha história, e aquilo gerou uma faísca de voltar a dar mais uma segunda chance para a internet, né, para a rede social. E aí foi, gravei mais um, fiquei um tempão parado de novo. Aí passou um tempo, gravei outras coisas, gerei algum pouco de conteúdo com algum resultado que tinha, e parava. Aí às vezes pegava ali 2, 3 dias, postava alguma coisa, depois parava. Então a minha vida nesse último ano e meio foi assim, sem ter um direcionamento. E por que eu tô falando isso? Porque de repente você que tá vendo esse vídeo, e eu acredito muito que nada acontece por acaso, ninguém cai aqui por acaso, tem um plano de Deus. Eu acredito muito nisso, que se você tá aqui, Deus te trouxe aqui. Genuinamente eu quero poder ajudar você como eu fui ajudado. Muitas coisas eu tentei fazer para ficar bom nisso e nada adiantava. O que eu comecei? Eu comecei a gravar vídeo e não postar. Então eu comecei a gravar muito vídeo e não postar, gravar vídeo e não postava. Porque aí eu tirava da minha cabeça aquilo, cara, tem que ser perfeito. Então, o que acontecia? Eu gravava e aí quando eu tava para postar, cara, não ficou bom. Apagava e gravava de novo. Não ficou bom. Apagava e gravava de novo.
E assim eu me injuriava e depois não gravava mais. Então eu fiz isso, cara. Eu tenho um conteúdo na minha cabeça, eu tenho algo que eu quero passar, que eu quero compartilhar, grava, deixa no celular. Não é pra postar. Então eu não ligava se eu falava errado, se eu falava estranho, se eu isso, se eu aquilo outro, e pá, 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 pá. Beleza. Aí, olha que louco. Aí um vídeo ou outro que eu achava legal, eu postava, mas não tinha pé nem cabeça, não levava pra lugar nenhum, sabe? Oh, meu Deus. E resumindo, eu comecei a fazer algumas coisas que começou a me direcionar. E eu sinto um pouco da dor, senti basicamente toda a dor de você que quer se posicionar. E eu tô dando o Instagram, a rede social, como um dos exemplos de falta de não conseguir posicionar, se posicionar, se mostrar, aparecer. Gente, eu não sei se você concorda comigo, mas você tem que se mostrar. E é difícil. É difícil, é muito difícil. Só que sozinho é mais difícil ainda. Então, eu me comprometo aqui com você e vou levar isso a sério. De instruir você. Se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, vai lá pro meu Instagram. Tem aqui a descrição aqui embaixo. Vai pro Instagram. Eu vou instruir você do que eu fiz, do que eu tenho feito diariamente para postar. E de forma que de fato vai levar você a um objetivo. Se eu tô começando nessa caminhada, nessa leva, e é o que eu te falei, sozinho é muito mais difícil, eu vou levar uma cambada de gente junto comigo. E se você quer ser essa pessoa que também quer crescer, bora junto. Vai lá no meu Instagram, eu vou postar stories, eu falo lá porque lá eu coloco bastante stories e aí a gente vai se comunicando por lá. E eu vou virar o giraia nesse negócio. Eu vou virar, não sei nem o que significa giraia, mas eu vou ficar louco nesse negócio. Eu vou gerar conteúdo, eu vou ajudar pessoas. Tem muita coisa aqui dentro do meu coração, tem muita coisa que Deus tem falado comigo no secreto que eu quero compartilhar, mas não sei como. Mas desse jeito não ficou bom, desse outro jeito. Não. Tem um começo e o começo é papinha. Ó, uma criança quando nasce não vai comer arroz, feijão, não vai comer carne. Ela vai comer papinha, ela vai tomar leite. Depois vai para papinha, depois vai para um leguminho, depois vai e vai aumentando. Então é assim, você não vai gerar um conteúdo pá, muito top que explode e tal de visualizações, de seguidores, etc. Não, no começo é papinha. Mas nunca mais você vai chegar numa roda e alguém te pedir o teu Instagram, você vai ficar com vergonha, se você já sentiu isso. Ou com medo de falar disso. Você vai conseguir ser relevante, porque Deus te chamou para ser relevante nessa terra. E cara, ficar se escondendo desse jeito é você ser um falso livre. Você na verdade não é livre de verdade. Eu não era livre de verdade, porque eu queria gravar e sentia vergonha. Eu estava preso pela vergonha. Sentia medo, estava preso pelo medo. Eu queria gravar, mas eu ficava pensando o que os outros vão pensar de mim. Eu estava preso na necessidade de aprovação. É um falso livre. Eu dizia que estava livre, mas não estava. Eu queria passar meu Instagram para as pessoas, mas elas iam ver que eu não tinha nem seguidor, nem relevância, nem postagem. Então, por que eu vou ficar? Você entende? Então, gente, nós vamos ser livres, de verdade. De verdade, livre para viver e para ser e para se posicionar nessa terra e ter muito resultado. Então, se você quiser caminhar junto, aqui embaixo tem o meu Instagram, gbarbosa.oficial, gbarbosa.oficial, vai lá pro Instagram, me segue lá, eu vou colocar nos stories maneiras de você tá explodindo. Vai explodir, eu ainda não explodi fisicamente com números, com seguidores, etc. Eu não explodi números. Mas, gente, eu tô explodindo de criar conteúdo. Tô explodindo, virei uma máquina, maluco. Uma máquina. Eu quero ajudar você. Então, se você quer o meu apoio pra gente caminhar junto, eu vou te apoiar. Tô te apoiando nessa. Vamos caminhar junto, tá bom? Foi um prazer estar com você nesse vídeo. Se te fez bem, te ajudou de alguma forma, esses nossos minutos juntos, aperta no joinha,
que esse joinha parece que ajuda muito. Não sei para que serve ainda, mas diz que é bom para o engajamento do YouTube, para sempre estar impulsionando e mostrando para outras pessoas. E também o joinha, e aí tem o comentar. Comenta algo o que te despertou, o que fez algo para você. Detalhe sobre comentar. Se você já quer começar a ser ativo, começa a comentar na foto das pessoas, começa a curtir as pessoas, o conteúdo das pessoas. Se você gosta realmente daquilo que você viu, curte. Se tem algo que você quer comentar, às vezes você não precisa pensar num texto. Eu ficava pensando no textão para comentar no vídeo das pessoas, mas não tinha um textão. Então comenta um textinho, comenta uma carinha, comenta qualquer coisa, mas só para o teu cérebro entender que você já está ocupando o seu espaço. Tua voz, ela pode ser ouvida, tá bom? E vamos caminhar, vamos para cima, vamos fazer acontecer. Deus abençoe todos.